Vamos ao nosso texto, então, Romanos 12, do versículo 9 até o versículo 21. Nós começamos na semana passada e fizemos aí um terço daquilo que a gente tem para falar neste texto. Romanos 12, de 9 a 21. Nós fizemos a leitura há pouco, vamos apenas orar mais uma vez e pedir que Deus nos conduza no estudo. Bondoso Pai, que o Teu Espírito nesse momento, unido à Tua Palavra no nosso interior, produza, ó Deus, verdadeiro entendimento e convencimento a respeito da verdade, a respeito da vontade, do querer do Senhor para as nossas vidas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O assunto para nós aqui no capítulo 12 é o início da parte prática da carta, onde Paulo vai tratar de aplicar tudo aquilo que nós estudamos até aqui para a vida cotidiana, para o dia a dia, para os relacionamentos dos crentes, né? E como eu disse na semana passada, Paulo, ele assume lá o posto de pastor, né, à distância, né, através de uma carta da igreja de Roma, para falar pastoralmente àqueles irmãos, né. Ele conhecia um pouco das dificuldades que haviam naquela igreja, que os irmãos ali enfrentavam, principalmente porque era uma comunidade muito dividida entre os crentes judeus, convertidos lá no dia de Pentecostes, que estavam presentes lá, mas que eram de Roma, que habitavam, que moravam em Roma, alguns que mudaram para lá posteriormente. Eles fundaram uma igreja lá, uma igreja diferente de uma sinagoga, uma igreja cristã, uma igreja segundo a orientação de Cristo, também dos apóstolos, e naquela igreja muitos gentios se converteram, haja vista que a igreja estava em Roma, né? Então é natural que esses crentes judeus começassem a falar de Jesus e as pessoas que moravam ali fossem convertidas a Cristo. E eles foram. E rapidinho aquela igreja cresceu, e lá dentro daquela igreja existiam dois grupos muito distintos, não por força do evangelho, mas por força da cultura, das tradições, especialmente dos judeus, que apesar de terem sido convertidos ao cristianismo, não abandonaram completamente as suas práticas, especialmente as suas práticas cerimoniais. Também havia um entendimento distorcido a respeito do lugar deles no reino de Deus. Eles tinham realmente o entendimento de que havia uma divisão de classes dentro daquela igreja, sendo que os judeus se consideravam crentes de primeira classe, de primeira ordem, por serem eles os receptores mais antigos dos oráculos de Deus, desde o Antigo Testamento. Aquelas histórias todas pertenciam aos judeus. Por outro lado, os gentios, ao ouvir o evangelho, eles não aceitavam se submeter a rituais que eram rituais próprios dos judeus, uma vez que eles não eram judeus e uma vez que o evangelho não exigia isso deles. E aí você tinha uma igreja dividida nas suas opiniões por causa dessas duas raças que estão ali, e especialmente por causa do entendimento equivocado dos judeus a respeito do passado deles. Havia também hostilidade por parte de Roma, por parte dos não-judeus que não eram convertidos e que se incomodavam com a presença dos cristãos ali, especialmente porque a comunidade cristã crescia e crescia muito. Posteriormente, quando Paulo vai para lá, esta comunidade ela se torna muito grande, e dos bairros que existiam lá na cidade de Roma, na capital, a grande parte desses bairros estavam lotadas de cristãos. Isso vai até o terceiro século, até o ponto de que o cristianismo é declarado por Constantino como a religião oficial do Império Romano, tamanho a penetração do evangelho entre eles. Mas no primeiro século havia grande perturbação para a igreja por parte daqueles que não eram convertidos. Também lá os judeus não convertidos também perseguiam os cristãos. E então esse clima de hostilidade externa e também interna traziam sérios problemas para a igreja. Desânimo para alguns que eram perseguidos pelos próprios irmãos, desânimo para todos que eram perseguidos pelos de fora, e conflitos de relacionamento
internamente na igreja. E Paulo escreve especialmente esses versículos de 9 a 21 para encorajar aquela igreja, para que ela tivesse um relacionamento correto entre os irmãos, para com Deus, e em relação também àqueles que os hostilizavam, fossem crentes ou descrentes. Mas eles precisavam entender que eles foram chamados por Cristo para viver este evangelho, esta nova vida, e a marca principal deste evangelho que foi pregado por Cristo, dessa nova vida que eles têm agora, a marca principal é um amor genuíno. Esse amor que espelha o mesmo amor de Deus por nós, demonstrado especialmente no exemplo de Cristo Jesus. E Paulo então, depois de falar sobre este amor que desencadeou esta obra de salvação, ele, para nos chamar à prática, ele diz, esse mesmo amor tem que estar presente nas nossas vidas. No meu relacionamento com os meus irmãos, com os mais próximos meus, da minha fé, com o meu relacionamento com Deus e com o meu relacionamento com os meus inimigos. Na semana passada, nós vimos a primeira parte disso, do versículo 9 e 10, e espalhado por alguns outros versículos no texto. Paulo não faz uma divisão ponto a ponto aqui, mas Paulo mostra como deve ser o nosso amor, que deve ser sempre sincero, né, não falso, não mascarado, e ele diz como deve ser esse amor sincero, sem falsidade para com os irmãos, dizendo que o nosso amor tem que ser sem hipocrisia, ele tem que ser sincero, portanto prático, ele tem que se confirmar por atitudes, ele tem que ser fraternal, cordial, e nós vimos que isso automaticamente nos leva a preferir em honra os nossos irmãos do que aqueles que não são próximos nossos na fé. Então é colocar o outro em primeiro lugar, especialmente os meus domésticos da fé. Eu devo ter preferência por eles e eu devo preferir a honra deles antes da minha, eu devo honrá-los, né? Nós falamos sobre compartilhar as necessidades, devemos estar atentos às necessidades uns dos outros. Falamos sobre a hospitalidade, que é uma maneira de demonstrar esse amor aos nossos irmãos. A questão de se envolver nas necessidades, mas também na dor, chorar com os que choram, mas também na alegria, se alegrar com os que se alegram, né? Ao invés de sentir inveja, sentir algum tipo de sentimento de competição, de tentar, né, superar a alegria do outro, fazendo algo maior, ou querendo algo igual ou superior ao outro, apenas para mostrar que você é mais. A gente tem que pôr esses sentimentos do lado e se alegrar com os que se alegram. Se alguém teve uma vitória, curta essa vitória junto com essa pessoa. Se alguém chora, chore junto. Em resumo, Paulo diz, tenham os mesmos sentimentos uns para com os outros. E Paulo demonstra isso falando sobre a necessidade da humildade nos relacionamentos, né? Abra mão em algumas circunstâncias das suas ideias. Não seja o dono dos planos que dão certo. Não seja o dono das melhores ideias. Seja humilde, né? Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Sejam ricos ou pobres, conviva com todos igualmente, com humildade, sem querer de alguma maneira privilegiar um e preterir outro, né? Em resumo, ele diz, condescendei com os humildes. Ou seja, se é para você ter um tratamento com algum tipo de diferença, que esse tratamento então especial seja com aqueles mais humildes, que já sofrem tantas opressões, tantas dificuldades, que já são muitas vezes marginalizados. Sirva-os como você serviria alguém que é nobre, é rico, né? Por uma questão quase que natural do ser humano, né? De tentar agradar alguém que tem poder, que tem fama, que tem autoridade, alguma coisa assim. Paulo disse, se você é crente, faça isso pelo mais humilde, não pelo maior, faça pelo menor, né? Isso é uma demonstração de um amor verdadeiro, não fingido, prático. Então esse é o resumo do que a gente viu na semana passada. Hoje então nós vamos ver como eu vivo esse amor verdadeiro na prática para com Deus. Se eu vi primeiro como que ele deve ser para com o meu próximo, agora eu verei como ele deve ser para com Deus. Se alguém que está online ou presente não viu essa primeira parte de uma forma mais detalhada, basta acessar o vídeo da semana passada e você tem lá esse estudo mais completo. Hoje então vamos
ver como um amor verdadeiro se comporta na prática em relação a Deus. Versículo 9, na parte B, veja bem o que o texto diz. Logo depois de dizer que o amor precisa ser sem hipocrisia, portanto um amor genuíno, honesto, verdadeiro, sincero, ele diz: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ele não está falando a respeito do meu relacionamento com o próximo, mas ele está falando a respeito do meu relacionamento com Deus. E em resumo, ele está dizendo algo que é muito simples de se entender, mas muito difícil de se praticar, mas que é marca de alguém que realmente ama a Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: você precisa detestar o que Deus detesta e você precisa amar o que Deus ama. É assim que você demonstra que você ama a Deus. É detestando as coisas que ele detesta e evitando-as a todo custo. E se apegando às coisas que Deus aprova e amando essas coisas e praticando essas coisas a todo custo. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Como é que eu demonstro que eu amo a Deus? Eu não tenho como abraçar Deus, eu não tenho como assistir Deus em alguma necessidade, porque Deus não tem nenhuma necessidade. É diferente daquilo que eu faço com o meu próximo quando eu quero traduzir o meu amor por ele em atitudes práticas. O meu próximo está ao meu alcance fisicamente, está ao alcance do meu olhar, está ao alcance dos meus bens. Eu posso alcançá-lo de muitas maneiras, mas como eu alcanço Deus de forma prática para demonstrar para ele que eu o amo? Paulo, ele diz isso da seguinte maneira: ame as coisas que Deus ama e deteste as coisas que Deus detesta. Apegue-se àquilo que é bom, que é aprovado, que é ordenado por Deus, e deteste, se afaste daquilo que Deus condena. Eu quero citar para vocês um texto que mostra o quão difícil é isso para nós, um texto muito conhecido. Quero que você abra lá no Salmo de número 139. Davi está orando e escrevendo, cantando, compondo, com toda a poesia que envolvia o seu coração, e ele está falando sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Não com esses termos, mas ele está dizendo: olha, não tem como fugir da presença de Deus, porque para onde quer que eu vá, lá o Senhor estará. Não tem como eu me ocultar da presença de Deus, não tem como eu fugir, Ele me vê o tempo todo. Também não há como esconder nada de Deus, porque também Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. As minhas palavras, antes que eu as diga, Deus já as conhece, porque Ele esquadrinha o meu pensar, Ele esquadrinha o meu andar, Ele esquadrinha o meu levantar. Aliás, todos os meus dias foram escritos por Ele, antes que qualquer um deles houvesse. Como é que eu consigo esconder alguma coisa de Deus? Bom, o detalhe é que, por que Davi está argumentando sobre a onisciência e a onipresença de Deus? Precisamente por causa do fim desse salmo. Olha o que ele vai dizer a partir do verso 19. Depois de falar sobre a onisciência e a onipresença de Deus, no verso 19 ele diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Davi está dizendo: Senhor, eu queria que o Senhor matasse todos os maus. Tomara que o Senhor acabasse com os maus, todos os perversos. Bom, por que Davi está dizendo isso? Vamos lá. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Ele está dizendo: Senhor, eu me incomodo com os homens maus. Por quê? Porque eles falam malícias, eles estão em as mãos sujas de sangue, eles praticam o mal o tempo inteiro, e eu detesto o que eles fazem. E por que Davi está dizendo isso? Porque Davi aprendeu a amar o que Deus faz, e se apegou às coisas as quais Deus aprova. Por outro lado, ele passou a detestar tanto as coisas que Deus odeia, que nesse momento aqui, ele quer a morte dos homens que fazem as coisas que Deus odeia. Estão entendendo o que está no coração de Davi? Agora olha só o que ele vai dizer. Versículo 21, ele está falando com Deus: não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? E aí, olha a confissão que ele faz:
aborreço-os com ódio consumado. Sabe o que essa expressão significa? No meu coração eu já matei todos eles. Só faltou a oportunidade de terminar isso fisicamente. É exatamente isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor mate todos eles. Eu não suporto esses homens. No meu coração eu os aborreço, e eu os aborreço com ódio consumado. Ódio é o mesmo que matar. Odiar alguém é o mesmo que matar essa pessoa. E quando Davi põe essa palavra consumado, aí significa, olha, eu os abomino e eu os aborreço com ódio definitivo, não tem volta. É duro isso, não é duro? É exatamente por causa dessa declaração que ele vai ter que dizer o que ficou muito conhecido, virou letra de música que a gente sabe de cor. Ele vai orar e vai dizer: sonda o meu coração, ó Deus, e conhece-me, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Duas questões surgem aí. Uma delas é: Senhor, eu estou certo em odiar esses homens? Esse ódio consumado, ele está dentro do que é correto ou ele está extrapolando? Tem alguma coisa dentro de mim que não está boa, está estragada? E isso tem a ver com duas áreas. Uma, em relação ao ódio dele por aqueles homens que aborrecem a Deus, que fazem aquilo que Deus odeia. Outra, que é outra possibilidade do texto, que ele está pensando assim: eu não quero ter nada no meu coração parecido com o que tem no coração daqueles homens. São as duas possibilidades do texto. Eu acredito, e muitos comentaristas creem assim também, que são as duas. Davi está perguntando: Senhor, esse ódio meu, eu não quero extrapolar, eu não quero passar da medida. E eu também não quero que no meu coração exista o mesmo que existe no coração deles. O que Davi está fazendo lá é basicamente o que Paulo está dizendo que eu devo fazer aqui. Eu devo amar as coisas que Deus ama de forma plena, absoluta, e eu devo odiar, detestar as coisas que Deus odeia de forma plena, absoluta. E em tudo isso eu preciso do Espírito Santo para colocar rédeas, porque a tendência da nossa natureza humana é ou exagerar ou ficar aquém do que a gente precisa sentir e do que a gente precisa fazer. Mas esse é um ponto muito sério da nossa vida. Amar as coisas que Deus ama e nos aproximar delas, nos apegar a essas coisas, e detestar as coisas que Deus detesta e separar essas coisas da nossa vida completamente. Tá? É assim que eu demonstro que eu amo a Deus. Não é cantando: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Como muitas vezes a gente faz. Mas eu canto e declaro que eu amo o Senhor, mas quando eu estou em algum lugar que eu me esqueço da presença de Deus, eu vou fazer as coisas que Deus detesta, eu vou olhar as coisas que Deus detesta, eu vou ouvir as coisas que Deus detesta, e eu vou curtir as coisas que Deus detesta. Isso está impregnado na nossa cultura. Agostinho, falando sobre a vida e sobre o mundo, ele dizia: toda verdade é verdade de Deus, mesmo que não seja algo que está escrito na Bíblia, mas se é verdadeiro, é verdade de Deus. E se é verdade de Deus, eu posso me valer dessas verdades de Deus. Então, quando a ciência produz uma verdade, algo que é provado, que é autêntico, que é genuíno, a fonte disso é Deus. Porque Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, que o Senhor Jesus é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria. Todas as coisas foram criadas por Ele, e todas as coisas foram criadas para Ele. Quando eu descubro corretamente a função de uma coisa, eu estou nada mais, nada menos do que encontrando o conhecimento que foi entregue pelo próprio Cristo para nós. Ok, quando Agostinho fala que toda verdade é verdade de Deus, ele está dizendo: todas as coisas verdadeiras que existem no mundo, elas têm a sua origem em Cristo, que é a verdadeira sabedoria, e elas são boas para nós. Mas todas as coisas que são mentirosas e que são falsas, elas também têm um pai, e elas também têm uma origem.
E o pai delas é o diabo e a origem delas é Satanás, que é o enganador por excelência. Então veja bem, quando eu estou, por exemplo, escolhendo músicas para ouvir no meu carro, obviamente, eu não sou obrigado a ouvir os cânticos congregacionais que eu canto aqui na igreja, embora eu possa fazer isso e tenho certeza que vai ser bom. Os cânticos que são cantados aqui são verdades? Se são verdades, fazem bem para a minha alma, têm origem em Cristo, é ótimo para o meu coração. Mas será que são só os cânticos espirituais que trazem verdades? Não, eu posso ter uma música que não foi composta para ser cantada numa igreja, que não foi composta por um crente, mas que só diz verdades. Eu posso ouvir essa música? Posso, não há problema nenhum em fazer isso. O problema é quando eu exponho os meus ouvidos a ouvir aquilo que é mentiroso e aquilo que é falso. Então, para um cristão, na hora de escolher qualquer música, o mais importante não seria o ritmo, mas seria fazer uma avaliação criteriosa a respeito de qual a letra daquilo que se ouve. Porque se a letra daquilo que se ouve profere coisas que Deus detesta, ou coisas que são falsas e mentirosas, essas coisas não podem se aproximar do meu ouvido, porque eu corro o risco de gostar de coisas que Deus detesta. Eu corro o risco de curtir e amar coisas que Deus odeia. E esse mesmo exemplo, ele tem que se aplicar para tudo na nossa vida. Porque é esta virtude que descreve de forma prática o meu amor por Deus. Detestar as coisas que Deus detesta e amar as coisas que Deus ama. Isso passa por todas as áreas da nossa vida. Todas elas. Quando Paulo fala disso, ele está falando do que eu faço na frente da televisão, na frente do computador, diante de um rádio, diante de uma festa ou de qualquer coisa. Quando as coisas que aborrecem a Deus começam a acontecer em qualquer ambiente, é nessa hora que você tem que sair dali. Então, nenhum crente é proibido de ir em qualquer festa. Não, você pode ir em qualquer lugar. Mas você tem sempre que entender uma coisa, que se eu estiver num lugar em que de repente tudo que está acontecendo ali tem a ver com as coisas que Deus detesta e não com as coisas que Deus aprova, ali não é meu lugar. E esse é o ponto para a nossa vida, né? Deus nos chamou para uma vida de adultos, não para o leitinho, como Paulo fala, leite é para neófito, gente que está começando agora a vida cristã. Mas crentes adultos, eles não precisam que um pastor ou que alguém fique dizendo para eles, aí você pode ir, aqui você não pode. Aliás, eu não gosto de fazer isso nem com adolescente. E Paulo aqui, ele está dando um exemplo de como eu posso ter um critério que eu posso usar para qualquer área da minha vida, para qualquer dia da minha vida, em qualquer lugar. Que critério é esse? Se eu amo verdadeiramente a Deus, eu demonstro isso na prática, amando o que Deus ama e detestando o que Deus detesta. Por isso, Paulo diz, detestai o mal, porque Deus é santo, Ele é bom. Apegai-vos ao bem, por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é santo. Mais um texto para nós, eu disse que eram 2 textos que eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Isaías, capítulo 1, versículos 16 e 17. Olha o que Deus diz para a nação de Judá. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, Deus está dizendo para eles, parem de fazer as coisas que eu abomino, que eu detesto, que eu não aprovo. Verso 17, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Você tem aí 2 exemplos. Versículo 16 fala a respeito daquilo que eu tenho que abandonar, e o versículo 17 fala a respeito daquilo que eu devo praticar. É assim que eu demonstro que eu amo a Deus. De outra forma, eu estarei sendo hipócrita. O meu amor não será como Paulo diz que ele deve ser para com Deus. Segundo lugar, em relação a Deus, como é que eu demonstro de forma prática o meu amor por Ele? Verso 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que Paulo está dizendo é,
sirva a Deus com ânimo e não com preguiça, nem murmuração, nem reclamação, nem fazendo corpo mole, nem nada disso. E aí a pergunta é, o que é servir a Deus? Bom, o culto é um serviço a Deus, certo? A palavra culto, ela significa exatamente, literalmente isso, serviço a Deus. Mas será que o meu culto, ele acontece, o meu serviço a Deus, somente quando eu estou dentro da igreja? Não. Tudo que nós fazemos primeiramente para Deus e depois para os homens. Paulo diz lá em 1 Coríntios que tudo aquilo que nós fizermos, quer nós comamos, quer nós bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos fazer para quem? Para o Senhor. Lá em Colossenses, quando Paulo está falando à família, ele diz como o marido deve ser, como a esposa deve ser, ele faz isso lá em Efésios também, repete a mesma coisa, mas especialmente lá em Colossenses, depois da família, ele fala do trabalho, e ele diz, os servos devem trabalhar não apenas debaixo dos olhos do patrão, por quê? Porque Deus os vê o tempo todo, e o patrão deve ser justo e não fazer acepção na hora de pagar os seus funcionários, porque ele também tem um patrão no céu. Ou seja, o que Paulo está dizendo lá, e ele está dizendo aqui, é que tudo que nós fazemos na nossa vida, em última análise, é serviço a Deus. E nesse serviço, eu não posso ser preguiçoso, corpo mole, desmazelado. Olha que bacana o que Paulo está dizendo aqui. Como é que eu demonstro que eu amo a Deus? Sendo fervoroso, na hora que eu estou na igreja, no culto, servindo a Deus com alegria, com ânimo, com disposição, vindo à casa do Senhor, louvando ao Senhor, cultuando, adorando, orando. Mas também fazendo o quê? Tendo o mesmo bom humor quando eu chego lá em casa com os meus familiares, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, tendo a mesma educação que eu tenho dentro da igreja, tendo em casa. Aí tem aquela historinha lá, que a gente não sabe se é verdadeira, né? Mas aí, já que é para colocar alguém no fogo, vou colocar o pastor, né? Diz que um dia estava lá, os presbíteros lá na igreja, e chega a esposa do pastor, junto com os filhos, com a mudança. O que a senhora está fazendo aqui? Ela começou a trazer lá as malas para dentro da igreja. Não, olha, caro presbítero, nós estamos mudando para cá. Ah, por quê? Porque aqui o meu esposo é tão gentil, ele é tão bondoso, ele tem um linguajar tão maravilhoso, então a gente resolveu mudar para cá, porque aí a gente convive, porque lá em casa é uma desgraça. Né? Então eu pus o pastor no fogo, mas essa história se aplica para todo mundo, tá? Eu devo lembrar que eu estou servindo a Deus também quando eu vou para o trabalho. Porque nós poderíamos pensar numa avaliação, vamos medir o quanto eu amo a Deus fazendo o seguinte, perguntando para o meu patrão o quanto ele está satisfeito com o meu serviço. O que vocês acham que ia acontecer? Será que a gente ia descobrir que a gente ama mesmo a Deus ou que não ama? Porque a maneira como nós trabalhamos e servimos no reino de Deus, seja aqui dentro dessas quatro paredes, ou seja lá fora, demonstra o quanto eu amo a Deus. Alguém poderia perguntar, mas pastor, por quê? Qual que é a relação? Bom, a relação é elementar. Eu sou um crente, certo? Qual o nome que eu levo por ser um crente? Comigo, nas minhas costas, no meu rosto. É o nome de cristão. Cristão por quê? Somos pequenos cristos. Se como um pequeno Cristo, lá no meu trabalho, eu sou preguiçoso, desmazelado, brigão, mal-humorado, fofoqueiro, chego atrasado, saio mais cedo, vivo inventando desculpa para não trabalhar. Bom, qual a avaliação que essas pessoas que estão lá terão a respeito de Cristo? Se eu sou uma amostra grátis dele, como ele é então? Nós carregamos o nome de Cristo conosco. Se como um patrão, vamos lá, vamos pegar o outro lado, a outra ponta da corda. Bom, você é patrão, você é chefe, muito bem. Vamos descobrir o quanto você ama a Deus. De que maneira? Perguntando para os seus funcionários, quão bom patrão você é, quão justo você é, quão pontual você é. Então, esse é o ponto.
Paulo está dizendo: vocês querem demonstrar que vocês amam a Deus de verdade? Então, detestem o mal, detestem as coisas que Deus detesta, amem e se apeguem às coisas que Deus ama, sirvam a Deus sem preguiça, sem corpo mole, sirvam a Deus de forma excelente, em qualquer lugar, dentro do culto, no seu local de trabalho, na sua casa, na sua família. Vamos lá, o pessoal que gosta de praticar esporte lá, quem gosta de jogar futebol, no futebol. Né? Quem nós somos quando a gente está praticando um esporte? Eu tinha um amigo que falava assim: Wesley, eu não perco nem no para o ímpar. Você não jogou para o ímpar comigo ainda, né? Eu não perco nem no para o ímpar. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo por quê. O camarada não aceitava perder nunca. Quando ele perdia, ele arrumava uma encrenca de um tamanho que, por fim, todo mundo falava assim: não, você ganhou, você ganhou. É um péssimo exemplo. Mas estava na igreja. Estava na igreja. Com essa filosofia de vida. Não perco nem no para o ímpar. E a humildade foi para onde? Bom, vocês entenderam. Sejam zelosos. Terceiro, regozijai-vos na esperança. Paulo está dizendo, o crente é alguém esperançoso, por natureza, por convicção, por fé. E isso tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Por quê? Quando o meu coração está cheio de esperança, eu estou testemunhando com essa esperança de que eu amo a Deus, de que eu confio em Deus, de que eu acredito em Deus e que eu tenho certeza que o que Ele falou vai se cumprir. Mas quando você encontra um crente desesperado, desesperado é o contrário de esperançoso. Quando você encontra um crente desesperado, sem esperança no coração, qual a perspectiva que você tem sobre a fé e sobre a religião desse crente? Você quer isso para você? Existe um dano terrível, é pior do que a ferrugem, é pior do que um ácido, é corrosivo para uma igreja. É crente pessimista, mal-humorado e desesperado. Porque prega um contra-evangelho. Porque o evangelho significa o quê? Vamos lembrar do significado dessa palavra? Boas novas. Aí como é que você tem alguém que está vivendo as boas novas do evangelho sem esperança? Nós temos que ser os esperançosos contumazes. Né? A gente não perde a esperança. Pastor, mas eu estou perdendo a esperança. Gente, eu quero que vocês lembrem de que tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente depende absolutamente do Espírito Santo para que seja assim na nossa vida. Para que eu ame a Deus dessa maneira como Paulo está me dizendo que eu devo amar, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai insistir. Não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho não vai te capacitar a essas coisas, mas o Espírito Santo de Deus vai. E não duvidem, existem muitos crentes cheios do Espírito Santo que vivem assim. Vão ter um tropeção na vida em algum momento? Claro que vão, porque aqui nenhum de nós ainda é perfeito. Mas tem gente que pela misericórdia de Deus e pelo poder do Espírito tem avançado e avançado muito na vida cristã. E a gente não pode simplesmente cruzar os braços e falar assim, eu vou ficar aqui na média. Média, vocês sabem qual é o desembocar dessa palavra, né? A pior expressão dessa palavra é mediocridade. É quem está na média. Eu não quero ser na média em nada. E eu tenho certeza que se eu perguntar dessa forma, nenhum de vocês quer ser a pessoa da média. Especialmente o cristão, Paulo diz, regozijai-vos na esperança. Ou seja, sejam felizes na esperança que Deus concedeu a você. Deus te deu uma viva esperança. Sejam pacientes na tribulação. E aí, olha só, de novo. Amor por Cristo, amor por Deus. Como é que perseverança na tribulação significa amor a Deus na prática? É não desistir quando os problemas vêm. O que a gente aprende sobre o casamento? Casamento tem crise, não tem crise? O pessoal fala lá da crise dos 7 anos. Né? Não sei por que resolveram falar da crise dos 7 anos, porque o negócio parece que tem crise todo ano. Né? Em algum dia a coisa fica muito boa.
A gente vai passando, né? Passa do primeiro ano, do segundo, do terceiro. Aí quem falar que não tem nenhuma dificuldade no casamento, está mentindo. Mas como é que a gente prova que a gente ama? Não pulando do barco. Né? Não pulando do barco, permaneça firme. A gente permanece firme por quê? Por causa do amor, que não é sentimentalismo, é prática, é decisão, é tomada de decisão. Então quando Paulo fala, na tribulação, sejam pacientes, ele está falando sobre o quê? Bom, vocês conhecem a Deus, sabem do poder de Deus, vamos pegar lá, um pouquinho lá de Davi, sabem que os nossos dias foram escritos e determinados por Deus. Vamos pegar um pouquinho de Tiago. Tiago diz que todas as tribulações, elas servem para o nosso bem, tanto que ele diz, olha, tenham por motivo de grande alegria, passardes por lutas e provações, que são as provas pelas quais vocês são aprovados, para receber a coroa. Então tribulação não é coisa ruim, é coisa boa. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina os seus filhos. Tem muita tribulação que na realidade é disciplina. Se é disciplina, é prova de amor. Se eu espirro fora da tribulação, se eu reclamo, se eu murmuro e falo essas coisas, eu estou sendo reprovado. Por quê? Porque eu não estou demonstrando que eu estou entendendo o que Deus está fazendo como um ato de amor. A gente gosta e repete muitas vezes, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa. Se vocês têm convicção disso, então, zíper na boca, né? Sejam pacientes na tribulação. Vocês não creem? Né? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Vocês não amam a Deus? Ama de verdade? Então, paciência na tribulação. Mais ainda, ele não diz só isso, ele diz que nós devemos ser perseverantes na oração. Na oração, perseverantes. Bom, vamos lá, de novo, prova de amor com Deus. Reclamação das mulheres, dos maridos. Pastor, meu marido não me ama. Eu falo, mas por quê? Ele não fala comigo. Ele não conversa comigo. Ele conversa com o celular, ele conversa com os amigos dele, ele chega em casa mudo, sai calado, não fala comigo, não me ama. Por quê? Porque quem ama, fala. Quem ama, se comunica. Quem ama, gosta de ouvir a voz da pessoa amada. Não é assim? Como é que eu digo que eu amo a Deus se eu não falo com Deus? Que amor é esse? Que não sente vontade de conversar, que não sente vontade de falar, que não sente vontade de se abrir, que não sente vontade de ouvir a voz, essa doce voz de quem a gente ama. É muito óbvio o que Paulo está dizendo aqui. Dizendo, olha, no relacionamento de vocês com Deus, como é que você demonstra que esse amor é verdadeiro? Orando, em todo o tempo. Por quê? Porque Ele é o amado da sua alma. Gente, como é que eu posso dizer que o Senhor Jesus é o amado da minha alma se eu falo com Ele uma vez na semana no domingo? E olhe lá, se eu não estiver distraído no culto. Já pensou as irmãs aí, se o seu marido falasse com você só no domingo, entre 7 e 9 horas da noite? Será que o casamento durava? Hã? Muito bem. Paulo, então, ele usa essas colocações e de forma bem imperativa, ele está dizendo assim, olha, você quer demonstrar um amor verdadeiro por Deus? Transforma esse amor em prática. Deteste o mal, apegue-se ao bem, sirva a Deus sem preguiça, com zelo, regozire-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Assim você demonstra que você ama a Deus. Assim você cultiva um amor real por Deus, não um amor só de letrinha de música de domingo à noite. Senão a gente fica cantando que ama a Deus aqui, mas... Por último, a terceira parte desse texto para nós fala sobre o amor aos inimigos. Alguns versículos que a gente vai encontrar informações sobre isso. O verso 14, o verso 17, o verso 18, eu quero relembrá-los
sobre esses textos. O 19, o 21 é a maior parte. Obviamente porque é o jeito mais difícil de demonstrar um amor verdadeiro. É quando eu tenho que demonstrar esse amor por quem me odeia, né? Por quem tem me perseguido, por quem tem me hostilizado. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. E aí o 19, que tem uma parte de uma citação do Antigo Testamento, de Deuteronômio 32, 35, que diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Verso 20, continuação, em 21, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Uma citação lá de Provérbios 25, versículos 21 e 22. E o versículo 21, que é a conclusão, Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Bom, vamos lá, bastante coisa para a gente olhar, mas nada inédito. A gente já viu sobre isso e sabe sobre isso. Paulo começa lá no verso 14 dizendo: abençoai os que te perseguem e não amaldiçoeis. Mas olha, Deus te deu a boca para abençoar, não é para amaldiçoar. Deus nos chamou para abençoar. Houve um tempo em que Deus tolerava, vamos dizer assim, esse tipo de comportamento pelo seu povo? Sim, houve um tempo. Nesse tempo, não havia ordem para evangelizar as nações. Nesse tempo, as coisas que nós temos hoje como evangelho ainda eram em sombra. Tudo estava sob a tutela de uma lei que apontava para Cristo e para o que Cristo iria fazer. Nesse tempo nós temos Davi sentindo vontade de matar e perguntando para Deus: estou errado? Nesse tempo nós temos Davi fazendo orações precatórias. Sabe o que é oração precatória? Imprecatória. Davi está pedindo para Deus derramar raio do céu, vingança em cima do inimigo dele. Ou seja, Davi está pedindo: Senhor, puna. Mas aqui não. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. E o Senhor Jesus nos deu uma comissão. Qual comissão é essa? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Seria uma contradição se da minha boca saísse as boas novas de salvação, mas também saísse maldição contra os outros. Até porque a ordem para pregar o Evangelho é universal, é para todos, indistintamente. Quem salva, e essa decisão sobre quem é salvo e quem não é, cabe a Deus, não cabe a mim. A mim cabe fazer o quê? Pregar o Evangelho. Eu vou encontrar um apóstolo, por exemplo, entregando um fulano lá para Satanás? Vou, mas ele era apóstolo e tinha uma autoridade que nenhum de nós tem. Uma autoridade que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, e que não foi transferida para ninguém mais. Um dia a gente vai falar sobre isso, mas esqueçam esses apóstolos aí do século 21, é tudo um bando de mentiroso, não tem outra palavra, vou repetir aqui bem devagarzinho, pode ser que alguém não ouviu. Esses apóstolos do século 21 são mentirosos, enganadores, é isso que eles são. Não importa se tem nome pomposo, se é famoso, se tem dinheiro, não tem dinheiro, se senta em trono ou se sobe em púlpito, é mentiroso. São todos mentirosos. E eles não têm essa autoridade de mandar ninguém para o inferno. Por quê? Porque a ordem que nós temos da parte do Senhor Jesus, e repetida aqui pelo apóstolo Paulo, é que temos que amar os nossos inimigos. Então Paulo diz: sabe como você demonstra que você ama o seu inimigo? Tendo todos os motivos para amaldiçoá-lo, mas ao invés de fazer isso, você o abençoa.
Porque se não for assim, que diferença eu tenho do ímpio? Nenhuma. O ímpio, quando fica com raiva, o que ele faz? Amaldiçoa. O problema é que nem sempre a gente percebe que a gente está amaldiçoando, né? Frasezinhas bem comuns aí que a gente diz, que é amaldiçoar. Ah, vai para o inferno. Ninguém nunca disse isso, né? Posso ficar tranquilo. Ah, esse maldito. É um pouco mais pesado, né? Mas sai da boca da gente fácil, fácil, fácil. Toma uma fechada no trânsito para você ver se não sai. Não é? Deixa alguém furar a fila na sua frente. Ah, sai. Essa semana eu estava subindo aqui de manhãzinha, 7 horas da manhã, vindo do parque ali para cá. E quando chegou ali num semáforo, o semáforo estava fechado. E eu fui atravessando. Enquanto eu estava atravessando, abriu. Mas o povo que estava na fila fez sinal para eu terminar de ultrapassar. Mas tinha um cidadão que estava estacionado. Ele não estava na pista, estava estacionado. Ele arrancou o carro e veio para cima de mim com tudo e ainda me xingou ainda. Ô, vontade de amaldiçoar aquele infeliz. Acabei de fazer. Brincando com vocês. É muito difícil demonstrar que eu amo alguém que se demonstra meu inimigo. Muito difícil. É provavelmente a ordem mais difícil de toda a Escritura. Amar quem te persegue. Abençoar e não amaldiçoar. Mas não para aí. Ele diz, não torneis a ninguém mal por mal. Aquela história de olho por olho, dente por dente, se você quiser viver por aquilo, você abandona Cristo. Porque na nova dispensação, no Evangelho, no reino de Deus, na aliança da graça, quem tomou o meu lugar para pagar esse olho por olho, dente por dente, foi Cristo. Ele foi pagar pelo sangue que eu derramei, pela desobediência que eu cometi. Ele pagou por ela, eu não. E a vida que Ele me deu para viver foi uma vida de graça. Então, eu não posso adotar esse sistema. Porque Cristo morreu para me livrar desse sistema. Eu não posso praticar isso. Senão eu vou, se possível, tentar anular a obra de Cristo, pelo menos sobre a minha vida. Graças a Deus isso não é possível. Se esforcem por fazer o bem. E a ideia aqui de se esforçar por fazer o bem é seguir o exemplo de Deus. Deus não derrama chuva sobre bons e maus. Deus não faz nascer o sol sobre a terra de todos. Deus estabeleceu leis fixas sobre essa terra e concede bênçãos iguais para todas as pessoas, independente delas crerem nele ou não. Ele faz o bem. A gente até canta, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Como é que eu demonstro que eu entendi o que Jesus me ordenou fazer, quando Ele me diz para amar os que me perseguem? Quando eu entendo que a prática que deve ser constante na minha vida é a prática de fazer o bem. Nunca o mal. Mesmo que quem estiver do lado de lá seja meu inimigo. E aí Paulo conclui isso dizendo o seguinte: portanto, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. E aqui parece que ele abre uma exceção, né? Ele está dizendo o seguinte: não há como você viver em paz quando quem está do lado de lá não quer ficar em paz com você. Mas que o motivo da peleja não seja algo que você está sustentando. Fala, se depender de mim, eu vivo em paz com você. Ah, mas não quero viver em paz com você. Eu vou continuar te atacando. Ok, você pode fazer isso, mas não é minha vontade, né? Então eu vou me defender, mas não vou te atacar. Difícil isso. Mas é isso que ele está dizendo. No que depende de você, você está em paz com todos.
Muito difícil. Nos dias como os nossos, isso é muito difícil, mas é uma verdadeira prova de amor, é genuíno. E aí, tem um ponto aqui que alguém poderia pensar assim, mas pastor, e o meu direito? Quem vai vingar a minha causa? Porque lá no Antigo Testamento, quando você vai olhar a lei que Deus concedeu para o povo hebreu, havia lá a figura do vingador de sangue, alguém que vingava a causa. Quando você lê o Novo Testamento, e nós vamos, especialmente na próxima semana, pegar o capítulo 13, nós vamos ver que existem autoridades para a vingança. Agora, o que Paulo conclui, e isso já prepara o caminho para o que a gente vai estudar no capítulo 13, o que Paulo conclui é o seguinte: em algum momento da sua vida vão te causar danos irreparáveis. Em algum momento, algum inimigo seu vai te atingir no seu peito, no seu coração. Talvez tirando a vida de alguém que você ama, talvez ferindo você terrivelmente ou até mortalmente. Talvez te causando um prejuízo que é irreparável. Como é que eu faço? Olha o que Deus nos promete. Deus promete que Ele vai vingar a minha causa, e não eu. E aí, brincando com vocês, né? E aí, se você está com muita raiva do camarada mesmo, então contenha a sua vingança, porque pode ter certeza que a sua vingança não chega nem perto da de Deus. Então, se a sua cólera chegou ao limite, Deus diz para você, a mim pertence a vingança. Deus está dizendo assim, olha, machucou demais? Deixa comigo, eu vou resolver isso. Porque tudo que você fizer não vai produzir a justiça que eu produzo. Né? Lembra, a ira do homem não produz a justiça de Deus. De outra maneira, está dito aqui no texto para nós, nessa citação lá de Deuteronômio, capítulo 32, 35, em que o Senhor diz, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por isso Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, ou seja, deixa a ira passar, esse é o sentido desse texto. Deixa a ira passar. Por quê? Porque Deus diz, a mim pertence a vingança, eu é que vou retribuir. E Deus sabe a medida justa. É pecado eu me irar? Não. Porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, você não pode ser hipócrita, né, de fazer de conta que você não gostou, que você gostou, perdão. Uma coisa te ofendeu, te machucou, e você, não irmão, eu sou crente, né, então tudo. Não, me machucou sim, eu não gostei. Não gostei, só que não sou eu que vou me vingar. A palavra de Deus diz, dai lugar à ira. Dar lugar à ira significa o quê? É o mesmo que é dito de outras maneiras no Novo Testamento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira pode acender no seu coração, mas ela não pode fazer raízes. Né? É aquele ditado, você não pode impedir que um pombo faça um cocô na sua cabeça, né? Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Né? Ele não pode ficar lá. A ira, ela tem que passar. Eu tenho que dar lugar para ela ir embora. E como que eu faço isso? Orando e entregando a minha causa a Deus. Ele é que retribuirá. Fala, Paulo. Ok, é o que nós vamos ver no capítulo seguinte, no capítulo 13. Mas, adiantando, quando a gente pega Mateus 18 é um chamamento aos cristãos para que eles resolvam as suas diferenças internas dentro da igreja, sem chegar na justiça comum. Por quê? Por causa da ausência de testemunho, pelo mau testemunho que isso causa. Quando dois cristãos, eles não conseguem resolver um assunto dentro, vamos dizer, dentro dos nossos quartéis generais, e é necessário que um juiz pagão tenha que entrar para resolver o problema entre dois cristãos, pronto, acabou. Que testemunho que nós temos para dar? Vamos pensar em doutrina, em teologia?
Bom, quanto foi que Cristo pagou para me salvar? Tem algum direito meu maior, mais caro, do que o que Cristo ofereceu? Então, qual é o papel de um cristão? Que está com o coração nutrido do verdadeiro e genuíno amor de Deus, em favor de um irmão, que ele tem que preferir em honra, como a gente acabou de estudar na semana passada, se for necessário, para que o assunto seja encerrado, ele tem que perdoar. Ah, pastor, mas quando envolve reputação, tem que perdoar. Quando envolve violência física, tem que perdoar. Quando envolve dinheiro aí, não. A gente tem que lembrar de um outro texto. Quando envolve patrimônio, não. A gente tem que lembrar de um outro texto que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é muito interessante isso, né? Porque a gente fala de perdão na igreja sobre qualquer assunto, menos quando é dinheiro. Quando é dinheiro, tem que resolver. Se não resolver aqui, tem que resolver na justiça comum. Engraçado isso, né? Porque é uma desconstrução daquilo que a gente mesmo prega. Vamos lá. Quando um assunto não é solucionável aqui, para onde ele vai? Ele tem que ser levado para os tribunais. E aí nós vamos entrar no capítulo 13. Os tribunais têm autoridade para resolver? Tem. Uma autoridade dada por quem? Por Deus. E essa autoridade, inclusive, tem nas mãos a espada, porque se o caso for criminal, no contexto bíblico, era vida por vida. O nosso contexto é diferente, nós temos uma constituição, um código próprio aqui. Mas quem exerce essa autoridade externa, exerce com uma autoridade dada por Deus. E aí, Paulo, como é que fica o papel do cristão nessa situação? Vamos pegar o cristão que não se submeteu à palavra do conselheiro, que não se submeteu à palavra do pastor, que aconselhou a resolver o problema aqui, não se submeteu à palavra da autoridade eclesiástica, vai ter que se submeter à palavra da autoridade civil. Mesmo que não concorde, lá vai ter que se submeter. É por isso que eu falo, é melhor os crentes resolver as coisas aqui dentro da igreja, que a gente fala com amor e tenta resolver com cordialidade. Na justiça é totalmente impessoal. Você vai nomear um advogado, não é você que vai falar, é ele, e a decisão vai ser dada por um terceiro, que você não conhece, e que não tem a mesma fé que você, e que vai avaliar o assunto sem paixões. Então, quando a gente fala sobre amar quem nos persegue, a gente está falando disso que o Paulo colocou. E quando você precisa recorrer à justiça lá, ela existe, claro que ela existe, e ela tem que ser usada quando a gente não consegue resolver internamente uma crise. Aí tem que resolver lá mesmo, vai fazer o quê? Ela foi instituída por Deus para quê? Para resolver o que a gente não consegue resolver entre a gente. É pecado procurá-lo? De forma alguma. Mas que a gente perde como comunidade, que deveria ser conhecida como uma comunidade do amor, a gente perde e perde muito. Porque nos descredencia. Já imaginou se esse juiz veio fazer uma visita à nossa igreja algumas semanas antes, e de repente chega lá 2 membros da igreja brigando, por causa de uns quinhõezinhos lá? Difícil, né, de convencer alguém assim a respeito do amor de Cristo. Então, é muito difícil, parece simplório, mas não é simplório, é profundo e é poderoso, é o amor verdadeiro, é disso que Paulo está falando. Por isso que ele conclui com essa frase, né? Versículo de número 21, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é próprio nosso? É o mal, é o amor hipócrita, é o amor fingido, é a ausência de amor, é o rancor, é a raiva, é o apego aos meus direitos. Isso tudo me leva ao mal, à prática do mal. E Paulo diz, não se deixem vencer para o mal, mas vence o mal com o bem. Se você fizer uma ligação direta lá da parte A do verso 9, você pode vir direto para cá. Paulo diz, o amor seja sem
hipocrisia. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É um amor verdadeiro, no relacionamento com o próximo, com Deus e com os inimigos. Nós os temos. Ninguém queria ter, mas eles estão aí, eles existem. E se existe alguma chance de que um deles ainda seja alcançado por Cristo, pode ter certeza que isso só vai acontecer se a gente cumprir o que Paulo está nos chamando a fazer, que é muito difícil, mas é o que a Bíblia me chama a viver, me chama a fazer. Por isso que eu falo, ser crente não é fácil, né? Quem ensina que evangelho, olha, tem os pregadores por aí que falam, venha para a igreja e sua vida vai virar um mar de rosas, né? Você não vai mais ter problema, acabou os problemas, tudo vai ficar muito fácil. Não, venha para a igreja. Venha para a igreja por causa da sua eternidade. Para que você desfrute de paz na eternidade. Você ter descanso. Mas não venha sem saber, não venha desavisado. Vai ser muito mais difícil viver nesse mundo, de acordo com o que Jesus ensina, do que de acordo com o que Faustão ensina lá na televisão. É mais fácil. É mais fácil quando você está nadando de acordo com a correnteza. Quando você vira para o lado de Cristo, que é contra a corrente, aí fica tudo mais difícil. Tudo mais difícil. E a igreja foi perseguida muitas vezes por causa disso, e agora está voltando a ser perseguida por causa disso, né? A gente tem países próximos aqui a nós, como por exemplo a Bolívia, né, que oficialmente baniu a igreja evangélica do seu território. Igreja evangélica lá agora é contravenção, é desobediência civil. Isso tem acontecido em vários lugares do mundo. E vai acontecer no mundo ocidental em quase todos os lugares. A aprovação do aborto, que além de ser uma ofensa à vida, é uma ofensa à nossa fé. É interessante que os lugares que votam essas leis e aprovam têm um crucifixo atrás, né? Ou tem uma santa colocada em algum mural, em algum lugar por lá. E talvez até uma Bíblia aberta. Só que não é para ler. E os exemplos não são para ser seguidos. É só para fazer de conta. Porque no final, a gente vive numa sociedade pagã, inimiga de Cristo, e que está de olho na gente para achar alguma brecha, para de alguma maneira nos descredenciar como seguidores de Cristo Jesus. E quando Paulo diz que eu tenho que trazer esse amor verdadeiro para a prática, ele está falando sobre o cuidado que eu tenho que ter, para não ter minha vida desmoralizada por mau testemunho, o que acaba descredenciando a igreja de Cristo. Por fim, só o Espírito Santo pode nos capacitar a vencer num mundo assim, no mundo que vive na contramão daquilo que Cristo ensina. Vamos orar? Pedir que Deus nos ajude. Bondoso Deus, a Tua palavra, ela nos anima quando ela mostra, ó Deus, um padrão muito mais excelente. Quando ela mostra, ó Deus, o exemplo que Cristo deixou. Quando ela mostra o zelo de Paulo em nos exortar para viver assim. E por outro lado, ó Deus, o mundo ao nosso redor tende a nos causar cansaço, exaustão, por ver exatamente o contrário daquilo que o Senhor ensinou acontecendo. Pior ainda, Deus, quando nós fazemos uma avaliação sincera da nossa vida e percebemos que temos falhado no amor aos nossos irmãos, temos falhado no amor com o Senhor e muito mais temos falhado no amor àqueles que nos perseguem. E nessa noite a nossa oração, ó Deus, é muito objetiva, é muito clara, mas é, ó Deus, muito difícil. Nossa oração é que o Senhor nos ajude a amar como esse texto ensina. Amar de verdade, na prática. Os nossos irmãos, principalmente ao Senhor, e também, ó Deus, por mais difícil que seja, aos nossos inimigos. Inclusive, ó Deus, abrindo mão de direitos, como Cristo fez, ao deixar o céu e vir aqui tomar o nosso lugar, pagar uma dívida que não era dele, e entregar
a sua própria vida por pecadores maus como cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, então, enchendo-nos com o Teu Espírito, Senhor, porque é a única maneira de conseguirmos imitar genuinamente a Cristo. Pedimos, ó Deus, encha-nos com o Teu Espírito. Faça-nos, ó Deus, compreender, sentir o poder do Senhor e a vontade do Senhor na nossa vida. Como Paulo pediu pelos crentes de Colossos, dá-nos, ó Deus, pleno conhecimento da vontade do Senhor. E dá-nos também plena capacitação do Teu Espírito para viver a vontade do Senhor. Porque para nós, ó Deus, humanos, é muito difícil. Desde selecionar as músicas que a gente ouve, detestar o mal, ou, ó Deus, devolver o bem ao invés do mal para aqueles que nos perseguem. Todas essas coisas para nós são muito difíceis, ó Deus. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos perdoe pelas vezes que não fizemos isso. E nos ajude, ó Deus, enchendo-nos com o Teu Espírito para que possamos melhorar, para que possamos fazer aquilo que o Senhor aprova. É a oração que fazemos diante do Senhor humildemente nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.